buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Estamos, conectados em corações, não estamos aí presencialmente, mas em espírito, em coração, estamos aí com toda certeza, É triste, porque é uma nova realidade que nós estamos tendo que enfrentar nesse momento de transição planetária, no meio de uma pandemia tão dolorida para mais de 610 mil famílias, estarmos afastados uns dos outros. Então, o meu abraço fraterno, meu beijo no coração de todos vocês, a Djanira, ao meu amigo Marcelo Turra, que me fez o convite tão carinhoso, eu não poderia deixar de atendê-lo, ao meu querido amigo Valde, sempre aí, operando nos bastidores,
facilitando a nossa vida nas comunicações. Um abraço fraterno à nossa irmã Augusta, que eu não tive o prazer em conhecer pessoalmente, né, mas que estava aí fazendo a oração, fazendo a nossa preparação para adentrarmos nesse momento tão importante da casa. Um abraço fraterno também aos meus queridos amigos Paulo Jorge e Rose Ataíde, a minha querida amiga Cláudia, ao meu irmão Aristarco, né, que me prestigiou em um seminário que nós realizamos anos atrás. Um beijo carinhoso. Ana Lúcia também, né, com toda a sua alegria. Todos os queridos irmãos que me perdoem se eu não me lembrei do nome. É uma alegria muito grande estarmos virtualmente conectados no Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, esta casa que em abril completou 98 anos. Que Jesus possa abençoar a todos vocês e também aos queridos amigos que nos acompanham no canal do Trabalhadores de Jesus, no YouTube, né? Queridos amigos de Santa Catarina, de São Gonçalo, amigos queridos de Niterói, do Rio de Janeiro, os queridos amigos de Cabo Frio, da região dos Lagos, do 34º Seu, nós aqui do 37º, abrimos os braços e mandamos um beijo enorme para cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E também aqueles que nos acompanham pela fanpage do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. A nossa gratidão a todos vocês. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, o ano era 2020. Precisamente no dia 3 de fevereiro do ano de 2020, o então ministro da Saúde, o Mandetta, declara emergência sanitária nacional em todo o território brasileiro. Em novembro do ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde já estava com sérias preocupações ao vírus novo chamado SARS-CoV-2, que produziria a doença chamada Covid-19. E no Brasil, o primeiro caso dessa doença mortal encontraria abrigo em um casal que estava retornando da Europa em uma viagem a passeio, precisamente no dia 26 de fevereiro de 2020. Estava se inaugurando, naquele momento, abrindo-se a porta das dores, das aflições para o nosso Brasil. Passados quase 2 anos em que essa pandemia, agora demonstrando um pouco mais de controle, graças à vacinação em massa, graças ao Sistema Único de Saúde de nosso país, aos abnegados cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Butantan, ao corpo médico, ao corpo de enfermagem, aos maqueiros, aos técnicos em enfermagem, a todos os trabalhadores envolvidos nessa verdadeira batalha pela vida contra a morte, nós já estamos contabilizando 610 mil mortes. São 610 mil famílias que perderam os seus entes queridos. 610 mil famílias que estão órfãs. Dezenas de milhares de crianças sem pais, sem mães. Amigos queridos que partiram, colegas de trabalho, figuras públicas do meio artístico, do meio político, do meio literário, irmãos nossos desconhecidos, mas que perderam a sua vida por conta dessa pandemia. Nós vamos retornar agora num salto temporal, notadamente em 1931, quando nasce James Warren Jim Jones. Esse homem que nasce numa família de evangélicos e que funda uma igreja chamada o Templo dos Povos,
na década de 1950, final dos anos 50. Esse homem que, no 1977, cria uma comunidade agrícola na Califórnia, nos Estados Unidos, porque era americano, e reúne nessa comunidade um total de 1.000 cidadãos americanos, e vendo o poder que tinha sobre essa população, sobre essas pessoas, vem para a América do Sul tentar implantar uma teoria de socialismo religioso, escolhendo como primeiro local o Brasil. Esteve morando na cidade de Belo Horizonte, aonde tentou, sem sucesso, implantar essa colônia agrícola, esse verdadeiro protetorado, uma comunidade em que ele poderia exercer todo o seu poder. Vai para o Rio de Janeiro e também não consegue, estuda as questões das comunidades carentes, a religiosidade dessas pessoas, mas vê uma oportunidade grandiosa na Guiana, que é um país da América do Sul, fronteiriço com o Brasil, onde, ainda colônia do Império Britânico, com a facilidade do idioma, ele implanta a sua cidade, em homenagem a si próprio, Johnstown, uma comunidade agrícola, aonde se reuniam quase 1.000 pessoas em atividades diversas. Esse homem, conhecido mundialmente como Jim Jones, pelo mal que fez, pela tragédia que assombrou o planeta no século XX, estava ali, rodeado de uma legião de espíritos sofredores, de espíritos vingativos, uma legião, como Jesus nos cita no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, no versículo 9. Qual é o teu nome? Chamo-me Legião, porque somos muitos. Esse foi, minhas irmãs e meus irmãos, o primeiro caso de pandemia coletiva, pandemia obsessiva coletiva, ou, como poderíamos chamar, uma obsessão coletiva pandêmica a nível que atingiu mais de 1.000 pessoas naquela localidade. Notadamente no dia 18 de novembro de 1978, cercado por forças políticas que estavam vindo dos Estados Unidos para fechar aquela localidade numa atitude extrema de ódio, de rancor. Jim Jones reúne toda a população de Johnstown sobre uma tenda central e ordena que seja dado cianureto misturado ao suco de uva, começando pelas crianças e depois para todos os adultos. E assim foi feito. Naquele final de dia, 918 pessoas cometeram suicídio por influência desse homem, que depois também comete suicídio dando um tiro na sua própria cabeça. Esse caso, minhas irmãs e meus irmãos, assombrou o planeta Terra, porque nunca antes do 11 de setembro não se havia tido uma ação contra os cidadãos americanos como houve com a questão desse suicídio coletivo, desse suicídio em massa, que foi ordenado, comandado por legiões de espíritos trevosos. E aquelas 918 pessoas acenderam o sinal de alerta à comunidade mundial, notadamente ao Congresso norte-americano, que passa a vigiar qualquer tipo de seita, temendo que mais pessoas passassem por uma tragédia igual àquela.
Depois nós vamos ver os ataques terroristas superando, porque foram 2.996 mortes no ataque terrorista do dia 11 de setembro às Torres Gêmeas, superando essas 918 mortes do suicídio coletivo Jonestown, na Guiana, em novembro de 1978. Esses casos, minhas irmãs e meus irmãos, nos ilustram notadamente esse período de transformações para a transição planetária que se inicia notadamente no século XX, já avisado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, e adentrando o século XXI, no Congresso Espírita Brasileiro, em homenagem ao centenário de nascimento do querido Chico Xavier, notadamente no dia 18 de abril do ano de 2010, Divaldo Pereira Franco recebe a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes através de psicofonia ao vivo dentro do Congresso, anunciando que o alvorecer para o mundo de regeneração estava se iniciando naquela data e que muitas dores sobreviriam para toda a humanidade, mas que todos nós tivéssemos fé, confiança no alto, que isso seria passageiro e que era inevitável a transformação dos corações para o mundo regenerador, assim como o planeta Terra, subindo de categoria de provas e expiações para um mundo com mais equilíbrio, aonde o bem suplantaria o mal. Mas a questão das obsessões coletivas já nos são citadas, notadamente, desde tempos imemoriais. Nós vamos utilizar como referência para a nossa reflexão na noite de hoje as seguintes obras básicas que deixamos como recomendação para todos aqueles que desejam se aprofundar mais nessa temática tão séria, tão grave para cada um de nós. O Livro dos Espíritos, lançado por Allan Kardec em 1857, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861, obras póstumas em 1890, Perturbações Espirituais, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, e No Rumo do Mundo de Regeneração, lançado no último dia do ano de 2020, pelo mesmo espírito, Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade gloriosa, bendita do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Essas obras nos guiarão pela reflexão da noite de hoje. Mas voltamos a esse capítulo 5, notadamente nos versículos que chegam até o 9, de 1 a 9, quando Jesus cura o endemoniado. Quando o pai chega para Jesus suplicando que ele tirasse o demônio do seu filho, que ora se encontrava no fogo e ora se encontrava na água, mostrando ali a mutabilidade de humor quando aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente era jogado de um lado para o outro, sendo transformado em joguete desses espíritos. E Jesus, com toda a sua autoridade moral, olha para aquele menino e diz: afasta-te deste menino. E aqueles espíritos obedecem. E Jesus pergunta: qual é o teu nome? E os espíritos respondem: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Evidenciando, minhas irmãs e meus irmãos, já na época do Cristo, que a Judéia se encontrava sobre uma obsessão coletiva, sobre uma pandemia obsessiva naquela época, que culminaria
3 anos depois, com a crucificação de Jesus, em meio aos gritos vitoriosos da turba que escolheram naquele momento Barrabás, e aquela legião de espíritos em polvorosa, alucinados de felicidade, achando que com a morte do corpo físico, a mensagem do Cristo terminaria naquele madeiro infamante. Nós vamos observar, minhas irmãs e meus irmãos, também narrado pelo apóstolo Paulo, notadamente nos Atos dos Apóstolos e na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, quando o apóstolo dos gentios nos fala: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, evidenciando também a influência espiritual desses espíritos desencarnados. E Allan Kardec, observando as mensagens bíblicas, observando os fenômenos que aconteciam em Paris, publicou na Revista Espírita vários casos de casas mal assombradas, de espíritos brincalhões, e na obra O Livro dos Espíritos, a obra basilar, a obra seminal que dá origem a todas as outras obras da codificação por ele escrita, pergunta na questão 459: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos superiores não nos deixa nenhum tipo de dúvida. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Minhas irmãs e meus irmãos, tenhamos muita atenção nesse ponto. De tão ordinário são eles que nos dirigem. E aí nós vamos encontrar, para irmos criando esses conceitos básicos, para entendermos esse processo que ora se encontra sobre a nossa nação, nós vamos procurar entender o conceito de obsessão que nós vamos encontrar no livro dos médiuns, no capítulo 23, no item 237, quando Allan Kardec nos diz que a obsessão é a ação persistente ou o domínio de que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada geralmente pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Aqui, minhas irmãs e meus irmãos, nós já temos uma definição basilar para o entendimento. Mas Allan Kardec, com todo cuidado, nos chama a atenção que essa influência negativa dos espíritos inferiores, daqueles que se declaram inimigos do Cristo, essa influência se dá sobre certas pessoas. E aí nos faz pensar a seguinte elucubração: que tipo de pessoa pode ser influenciada por esses espíritos inferiores? E nós vamos encontrar essa resposta exatamente através do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, na obra Grilhões Partidos, quando ele nos fala que somente há obsidiados e obsessores porque há endividados espirituais, ocultando a urgência da reparação das dívidas. Então, se nós estamos sofrendo essa influência espiritual negativa, paremos um minuto para refletirmos sobre as nossas ações perante nós mesmos, perante os nossos familiares, perante o nosso ambiente de trabalho, perante a sociedade que nós estamos convivendo.
Será que nós estamos agindo de forma correta no nosso dia a dia? Será que nós estamos nos conectando com as energias positivas? Ou será que nós estamos vibrando em faixas inferiores, sintonizando com essa legião de espíritos inferiores que não querem que esse mundo de regeneração seja implantado em nosso planeta? Então nós vamos observar, minhas irmãs e meus irmãos, que o próprio Livro dos Médiuns faz a categorização dos tipos de obsessão, que me permitam repetir para aqueles que não sabem, que não conhecem. Allan Kardec classifica as obsessões em 3 tipos. O primeiro tipo se chamaria obsessão simples. É aquela influência leve, quando a pessoa que é atacada pelos espíritos inferiores, ela sabe exatamente o que ela está fazendo, mas ela se afiniza com essas ideias, com esses pensamentos, devido à sua inferioridade moral. Ela se afiniza. Então ela sabe exatamente por onde ela está caminhando para o precipício, ela sabe, mas ela se compraz com esse tipo de sugestão. É o que Kardec chama de obsessão simples. O outro tipo, mais sério, mais grave, se chama fascinação, quando os espíritos obsessores fazem com que o obsidiado, isto é, aquele irmão, aquela irmã, que sofre essa influência perniciosa, percam o bom senso, percam a sua capacidade de discernimento. E não é a pessoa que passa pela fascinação, ela não aceita nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de aviso, nenhuma crítica, por mais construtiva que seja. Está aí, já sendo preparada para o pior tipo de obsessão citado pelo codificador Allan Kardec, que é a subjugação. Nesse estágio, o subjugado, o obsidiado, ele perdeu totalmente a vontade, ele está muito mais limitado, porque há uma verdadeira simbiose entre o perispírito do desencarnado com o perispírito do encarnado. E esse irmão, ele passa a perder, a viver em outro mundo. E nós já vimos casos na rua de irmãos sofrendo esse tipo de obsessão, se esmurrando. E Allan Kardec também cita, no Livro dos Médiuns, um caso de um homem que era obrigado a se ajoelhar e pedir, todas as vezes que ele encontrava uma mulher na rua, pedia a mão daquela mulher em casamento. Então, era uma humilhação terrível que aquele irmão que estava sofrendo o processo de subjugação, também conhecido como possessão, passava através desses espíritos inferiores. Mas nós precisamos entender, se existem obsidiados, se existem obsessores, é porque existe uma lei de afinidade. E nós vamos encontrar a explicação dessa lei na obra Perturbações Espirituais, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. O nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nos informa que a lei de afinidade é uma lei quando há uma poderosa atração entre os semelhantes vibratórios, especialmente no que diz respeito ao campo moral e intelectual. Observem, meus irmãos e minhas irmãs, semelhantes vibratórios. Assim como existe a lei do magnetismo, que é a lei de atração, provada pela ciência, nós temos também a lei das afinidades. E o nosso querido Divaldo Pereira Franco, quando falando sobre obsessão, ele nos traz essa frase muito proveitosa
invertendo o conceito de um ditado popular. Dize-me quem és, que eu te direi com quem andas. E essa frase, minhas irmãs e meus irmãos, ela tem tudo a ver com os semelhantes vibratórios. A ciência já demonstrou que nós somos emissores e receptores de ondas. Então, quando eu estou falando pela voz, eu emito ondas sonoras. Através dos meus sentimentos de amor, de paz, de ódio, de rancor, eu também emito ondas desses sentimentos. E também os pensamentos que são projetados através de ondas. Então, se existe essa lei de afinidade e já é provado a emissão e a recepção de ondas pelos espíritos encarnados, em comunhão com os espíritos desencarnados, se faz a sintonia. É a sintonia entre o encarnado e o desencarnado, ela depende sempre do emissor e do receptor. Então é uma sintonia sempre bilateral. Ela depende de duas pessoas. E para que haja essa sintonia, havendo essa sintonia, se cria um processo simbiótico entre o vetor e o parasita. E nesse processo simbiótico, nós construímos uma verdadeira ponte mental. Ora, se nós emitimos e recebemos ondas, nós também podemos fazer uma analogia com as antenas de redes de telecomunicação, notadamente, em especial, as antenas que emitem as ondas, os sinais de voz e de dados para os nossos smartphones. Através dos nossos smartphones, nós captamos essas ondas que transmitem a nossa voz quando utilizamos esse aparelho para falar, ou transmitem os dados quando estamos assistindo um vídeo, quando estamos enviando mensagens, quando estamos jogando no celular, no smartphone. Estamos ali enviando e recebendo. Bem, nós podemos fazer uma analogia com essas redes. Assim como quando nós adentramos um recinto que tem um sinal de Wi-Fi e, se não tivermos a senha para nos conectarmos a essa rede de Wi-Fi, nós não vamos conseguir navegar. E quando nós adquirimos a senha e conseguimos nos conectar a isso, os encarnados também passam pelo mesmo processo de conexão com o mundo espiritual, superior ou inferior. Vai depender do campo vibracional de cada um. Como Manuel Filomeno chama, dos semelhantes vibracionais. Se o meu celular, no momento que recebe a senha, se conecta à rede Wi-Fi daquele recinto, quando eu me afasto daquele recinto, ele perde a conexão, porque o sinal está atrelado a um roteador, a um equipamento que tem um alcance pequeno em relação a um satélite. Mas se eu me conecto a um satélite, eu pego o sinal em qualquer lugar que eu estiver. Seja o sinal 4G, seja o sinal 3G, seja o sinal 2G, já estamos chegando ao sinal 5G. Bem, mas no momento em que eu retorno àquele recinto, em que eu havia me conectado anteriormente, não há mais necessidade que eu coloque a senha, porque a rede já reconhece aquele dispositivo que é o meu celular como fazendo parte dos equipamentos conectados àquele sinal, àquele roteador. Assim também, minhas irmãs e meus irmãos, somos cada um de nós. Nós somos antenas, se pudéssemos nos comparar, antenas de aparelhos celulares. Se nós nos conectamos ao pensamento do bem, à vontade de amar ao próximo, como Jesus nos ensinou, estaremos
conectando a nossa senha mental a esse roteador das energias superiores. Assim também somos nós quando desejamos o mal, quando estamos revoltados, quando queremos ver o mal dos nossos irmãos, a revolta com questões políticas, com questões sociais, estamos nos conectando a redes de espíritos inferiores que vão nos causar muitos danos. E o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nos fala, dentro dessa lei de afinidade, que conforme as nossas aspirações íntimas e nossos comportamentos pessoais, nós vamos respirar a psicosfera que emite e transita no campo vibratório que constrói. Então, se eu penso ódio, rancor, doença, eu vou me conectar exatamente a essa psicosfera de ódio, de rancor e de doença. Eu estarei me conectando àquela rede ali, 3G, que vibra exatamente nessa faixa que o meu aparelho interior se conectou. Assim também, se eu me conecto, se eu penso no bem e peço a espiritualidade para que eu sempre esteja me elevando o máximo que eu puder no meu dia a dia, pelo menos 1 hora por dia, tentando me elevar, tentando vibrar no bem, evidentemente que a psicosfera será outra. Por isso, meus amigos e minhas amigas, quando Jesus nos ensinou a orar, lá no seu Evangelho, quando ele nos ensina a prece do Pai Nosso, ele nos diz, quando estiveres sozinho, entre em teu quarto, fechada a porta, ora a vosso Pai Celestial. E naquele momento ele nos ensina o Pai Nosso. Observe que Jesus fala, quando estiveres sozinho. Mas o apóstolo Paulo já nos diz que existe uma nuvem de testemunhas. E o próprio Jesus nos fala, onde houver 2 ou mais reunidos em meu santo nome, aí eu estarei no meio deles. Ora, se o mestre nos concita a orarmos sozinhos, como é que ele diz que só vai estar conosco onde houverem 2 ou mais reunidos em teu nome? É porque nós nunca estamos sozinhos, meus irmãos e minhas irmãs. Há sempre pelo menos um espírito junto de nós, que é o nosso espírito protetor. Além dos acompanhantes espirituais que vão se afinizar com a nossa psicosfera, positiva ou negativa. Então nós temos que ter muito cuidado. Qual a rede que eu estou me conectando? É uma rede de sentimentos superiores ou é uma rede de sentimentos inferiores? E aí nós vamos ver que com a explosão da pandemia no Brasil, no final do mês de fevereiro, em pleno carnaval, logo ali, no finalzinho das festas carnavalescas, no dia 26 de fevereiro de 2020, nós vamos ver uma transformação abrupta na sociedade. As ruas vazias, milhares de pessoas perdendo os seus empregos, pessoas se tornando reclusas, crianças fora da escola, o trabalho remoto se tornando uma realidade para cada um de nós, famílias que vivem em casas e não em lares, tendo que conviver de forma obrigatória, pessoas que não se dão bem, tendo que conviver, e aí nós vamos ver as consequências dessa pandemia espiritual que se abateu também, não somente no mundo, mas em nosso país. A começar exatamente por uma divisão ideológica que se aprofundou cada vez mais no momento da pandemia. Uma divisão ideológica da nossa sociedade que atingiu níveis inimagináveis, com uma polarização político-partidária que afetou, inclusive, aos espíritas, que são cidadãos também. O nível de polarização foi tão grande, de descontrole das emoções, que muitos familiares pararam de se falar.
Pessoas que eram amigas enterraram as suas amizades por questões políticas. Casas espíritas invigilantes e que colocaram as ideologias políticas acima das orientações de Allan Kardec, acima das orientações sanitárias do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, da Federação Espírita Brasileira, insistindo em abrir as casas espíritas no meio da pandemia, quando não se havia nem vacina pronta ainda se estava na fase de estudos. Pessoas desencarnaram dentro dessas casas espíritas, pessoas foram contaminadas com aquele discurso de que espírita não pode ter medo da morte, espírita tem que confiar na espiritualidade, que esse vírus não era terrível, que era uma gripezinha, como foi muito falado. E muitas pessoas desencarnaram por essa invigilância, esquecendo esses espíritas, que se dizem espíritas, mas que se perderam no seu egoísmo, no seu orgulho, que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 da Aliança da Ciência e da Religião, Allan Kardec, no item 8, se não me falha a memória, Allan Kardec nos fala que a ciência e a religião, elas têm que caminhar juntas, e que a doutrina espírita deveria seguir a ciência onde quer que fosse, e que se afastasse da ciência, se afastasse, deveríamos ficar com a ciência e não com a religião. Então esses irmãos invigilantes, que foram contaminados por essa legião que já estava causando danos na nossa sociedade, insistiram nesses absurdos, insistiram exatamente nesses posicionamentos, esquecendo que a doutrina espírita tem uma unificação ideológica, não partidária, mas uma unificação de propósitos, porque o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. E Jesus nos proporcionou, através da tecnologia, que as nossas casas, como o nosso querido Trabalhadores de Jesus, pudessem manter as suas atividades virtualmente, levando consolo, o abrigo ao coração de todos aqueles que buscavam, assim como a SEAC vem fazendo há quase 2 anos também. Mas esses irmãos, com a sua cegueira político-partidária, insistiram nesses erros, assim como outros irmãos de outras religiões, assim como a sociedade, que foi rompida em 2 extremos, sendo que o espiritismo não tem extremo nenhum, porque não existe espiritismo de esquerda, espiritismo de direita, o espiritismo é um só, sempre para o alto, para a frente, pregando sempre a fraternidade, a solidariedade, o amor ao próximo. Então, muitos invigilantes esqueceram esses ensinamentos de Jesus. E nós vimos brotar, não apenas nas lides espíritas, nas lides do movimento espírita, mas nós vimos isso se multiplicar na sociedade, através do aprofundamento da demência digital, vendo uma geração de jovens cada vez mais adentrando psicologicamente e se amarrando nas tecnologias comunicacionais, não para o aprendizado, não para o crescimento, mas apenas para aquela distração doentia que leva à depressão. E nós fomos observando, minhas irmãs e meus irmãos, casos de suicídio por conta de dislikes em redes sociais, por conta de comentários depreciativos em vídeos. Vimos jovens cometendo suicídios, vimos adultos cometendo suicídios, cometendo crimes, assim como nós vimos pessoas que transformaram as redes sociais em muleta digital. E essa muleta digital, em que as pessoas não conseguem mais fazer nada sem postar.
As pessoas dormem com os celulares, acordam com os celulares, tomam banho com os celulares e assim por diante. Essa muleta digital que atingiu a todos em cheio. E por trás disso tudo existia um plano muito bem orquestrado pelos espíritos inferiores, influenciando toda a população para que ficassem ali interconectados nas mídias digitais e desconectados da realidade. A ciência já vem provando, através dos neuropsicólogos, que existe uma demência digital atingindo as pessoas mais jovens e as pessoas idosas, porque tudo o equipamento eletrônico faz. As pessoas não sabem mais somar, subtrair, dividir, multiplicar, porque o celular faz. As pessoas estão perdendo a cognição, a capacidade de pensarem por si próprias, a capacidade de opinarem, porque estão se deixando controlar por essas redes sociais. E é um plano muito bem orquestrado do ponto de vista espiritual. Mas, Éder, alguns poderão estar comentando, mas a tecnologia não veio para ajudar? Sim, ela veio para ajudar. Nós não devemos ser escravos da tecnologia, ela está aí para nos servir, e não para que nós sirvamos a essa tecnologia digital que transforma seres humanos em escravos, que transforma as redes sociais em muleta digital. E nisso nós vamos observando, até mesmo antes da pandemia, no ano de 2019, desregramentos sociais de toda a ordem, escárnios da figura do Cristo, a mudança de valores da sociedade, o errado sendo colocado como certo, o certo sendo colocado como errado, a sociedade passando por um momento de muita aflição com a fuga de refugiados do Oriente Médio invadindo os campos europeus, naufragando no Mar Vermelho, naufragando no Mar Morto, naufragando na travessia para a Grécia, para os países, a Espanha, a Itália. Nós vimos uma tensão mundial entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, em que uma terceira guerra estava se aproximando, o ataque do mundo árabe contra os norte-americanos, retaliando e matando líderes. E nesse íntere, nós vamos observar que no plano celestial, formas, pensamentos estavam sendo construídas pela humanidade. Formas, pensamentos estavam se transformando em gigantescos tornados espirituais que abateriam toda a sociedade. E nós vamos observar isso no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, em que Manuel Filomeno de Miranda, citando a palestra de Dr. Bezerra de Menezes, nos informa que as potências capitalistas, as potências bélicas, já estavam se preparando para uma guerra biológica. A estruturação, a criação de vírus em laboratório para dizimar os seus inimigos geopolíticos. E, de repente, surge o SARS-CoV-2. Essa doença que ceifou, até o momento, milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. E nós fomos vendo, no meio disso tudo, o índice de suicídios aumentar, o índice de feminicídios e agressões domésticas dobrar, mais do que dobrar, o índice de depressão nos adolescentes atingir níveis inimagináveis. E também, no meio disso tudo, essa pandemia mediúnica, porque se cada um de nós é médium, se cada um de nós tem essa antena que se conecta às redes espirituais, estávamos ali, naquele momento de muita incerteza, de extrema polarização e revolta, muitos de nós nos conectamos com essas redes inferiores.
E no turbilhão disso tudo surgiu essa doença, que veio como um chamamento para cada um de nós. O chamamento para refletirmos. O chamamento para que pudéssemos olhar para aquele que convive conosco, para a nossa família, para que valorizássemos mais o nosso tempo, para que valorizássemos mais as nossas vidas. E quantos de nós percebemos com espanto que tínhamos muito mais tempo sobrando do que sempre alegávamos, que agora poderíamos estudar mais, que agora poderíamos nos reinventar, que poderíamos dar mais atenção à nossa família, pois que antes nem tempo nós tínhamos para isso. Mas no meio disso tudo, estávamos alertados pelos espíritos superiores de que esse processo era o processo da transição para o mundo de regeneração. Então, as consequências dessa nossa conectividade às redes inferiores foram todas essas, minhas irmãs e meus irmãos. Então, o que nós observamos também? Que essa pandemia mediúnica, essa obsessão coletiva, já havia sido também citada por Allan Kardec em obras póstumas, nos seus escritos, quando Kardec nos disse o seguinte, lá no capítulo 7, no item 70, o que pode um espírito fazer com o indivíduo, podem-no muitos espíritos com muitos indivíduos simultaneamente e dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade e aí se manifestam de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero, segundo Allan Kardec, que se abateu sobre a Judéia ao tempo de Jesus. E foi exatamente, minhas irmãs e meus irmãos, o que nós vimos. Uma sociedade que estava fazendo festas clandestinas, indo para as ruas gritando sem máscaras, se aglomerando, sem empatia com o seu próximo, gritando palavras de ordem contra os poderes instituídos. Nós fomos vendo exatamente uma sociedade se desintegrando, brasileiros contra brasileiros. E esses sinais que o nosso querido Allan Kardec estava apontando foram ratificados por Manuel Filomeno de Miranda no final do ano de 2020. Nós vamos ver também que existe uma causa, evidentemente, para essas perturbações espirituais. Quais sejam exatamente a ignorância desses espíritos desencarnados, infelizes, que se autodeclaram anticristos, são aqueles que não aceitam Jesus, são aqueles que estão vendo que vão ficar para trás, que serão degradados para mundos primitivos, onde haverá choro e ranger de dente, e estão desesperados. Então são os últimos suspiros dessa legião de espíritos inferiores que não querem ver a luz, que não querem aceitar e que se afinizam, se conectam com os semelhantes vibracionais encarnados que têm os mesmos pensamentos de falta de empatia, de ódio, de rancor, desses extremismos desnecessários que estão acontecendo na atualidade. E esses espíritos nutrem esse sentimento de ameaça que são exatamente alimentados pelas forças do mal. Porque conforme as pessoas vão se iluminando, conforme o Evangelho de Jesus vai adentrando os lares, as casas, esses espíritos se veem impelidos a atacar cada vez mais o Mestre Jesus e os seus adeptos. Então também são as causas, né, uma explicação para esses irmãos que nós vamos encontrar
no livro Perturbações Espirituais. Essa briga vem desde a Idade Média, esses espíritos que se reencarnavam na Idade Média, utilizando o nome de Jesus para matar, para saquear. E depois nós vimos exatamente isso na Segunda Guerra Mundial, no movimento nazista, onde irmãos eram destruídos pela sua raça, pela sua religiosidade, influenciados também por essa legião de inimigos do Cristo e dos seus adeptos. Mas nós vamos encontrar também, Manuel Filomeno de Miranda, exatamente um alerta para cada um de nós. As perturbações espirituais, elas se dão também quando nós nos conectamos através da nossa incoerência doutrinária. Quando nós, espíritas, que muitas vezes, por invigilância, nós pregamos a tolerância, nós pregamos a necessidade do perdão, nós pregamos a necessidade da gentileza, na caridade, mas nós não praticamos. Isso ficou muito claro com posicionamentos de irmãos, inclusive de palestrantes nas redes sociais, instigando ódio, instigando essa desarmonia social, rompendo laços de amizade, deturpando as palavras da doutrina espírita em benefício de uma ideologia partidária. Nós vimos isso, pregando ódio, rancor, pregando a cisão, pregando distorções da mensagem de Jesus, naquele momento, sendo, evidentemente, médiuns dessas forças negativas. Os comportamentos armados, e não comportamentos de amor, comportamentos de quem se ama, mas comportamentos de quem está armado para reagir ao menor descontentamento, à menor crítica. Essas pessoas muito sensíveis a qualquer tipo de colocação, interpretando a doutrina espírita, interpretando as leis, interpretando os posicionamentos sociais a seu bel prazer, fugindo de qualquer crítica, sem aceitar uma discussão sadia. Então, isso também são as causas dessas perturbações espirituais. Observem que lá atrás, Allan Kardec nos fala que essa influência perniciosa se dá em certas pessoas, que têm como característica a inferioridade moral. A inferioridade moral. Porque é através dessa inferioridade que há essa ponte mental, que há essa interconexão com o plano inferior e com os encarnados. Nós vamos observar que muitos núcleos espíritas que deveriam ser dedicados ao estudo, à oração, ao reconhecimento, ao recolhimento dos sofredores, ao reconhecimento de que fora da caridade não há salvação, a prática do estudo sistematizado, a esse santuário, esse templo de comunhão com o plano maior, acabou se transformando em clube de futilidades, isso bem antes da pandemia. Nós já estávamos observando isso. Clube de futilidades, de comentários desairosos, de convívio para o prazer. E eu tenho um caso para contar. Eu fui convidado a falar em uma casa espírita, o que homenageava o apóstolo dos gentios, e chegando a esta casa, a palestra era sobre esse apóstolo, que dava nome à casa, era o aniversário da casa. E quando eu cheguei na casa, eu sempre chego com 15, 20 minutos, se é na cidade onde eu moro, né? Eu procuro sempre chegar cedo, né, nos locais. Estavam sendo contados, na cantina, piadas com cunho sexual. Eu fiquei assim, chocado, dentro de uma casa espírita. E todos estavam rindo, a começar pelo presidente da casa, que estava contando a piada. E eu fiquei muito assustado com aquilo. E fui para o salão, dei boa noite, fiquei de longe.
adentrei o salão e fiquei em oração, porque eu já senti que não ia ser fácil a palestra naquela noite. A palestra começava às 8 horas da noite. Deu 8 horas, deu 8h05, eles ainda estavam rindo na cantina, quando o presidente entra correndo, ainda rindo, e faz uma prece, que eu nunca vi uma prece tão rápida, sem sentimento nenhum, para a palestra. Minhas irmãs e meus irmãos, quando eu comecei a fazer a palestra, eu tive um acesso de tosse tão forte, tão grande. Olha, eu bebia água, eu não passava o acesso de tosse. E parecia que eu estava ouvindo as gargalhadas espirituais da turba de espíritos que comandava aquela casa, porque os espíritos superiores não mais estavam ali. Com muito custo, com muita oração, eu consegui terminar o estudo e pedi a Deus que os bons espíritos olhassem por aquela casa que estava sob o comando não dos espíritos superiores, mas sim de espíritos brincalhões, por culpa de quem? 2 encarnados, que estavam destoando dos compromissos assumidos com o plano maior. Isso é só um exemplo, minhas irmãs e meus irmãos. E quantas casas espíritas, espalhadas pelo Brasil, instituições que se dizem espíritas, deturparam a mensagem de Jesus, colocando política dentro da casa espírita, política partidária. Quantas casas criaram o espiritismo à moda do presidente, à moda do médium principal. Quantas casas pararam de estudar Kardec para estudar as obras psicografadas pelos próprios médiuns principais da casa. Quantas casas fecharam as suas portas por conta dessa influência perniciosa. Daí a importância, meus amigos e minhas amigas, do orai e vigiai. Principalmente o vigiai, que Jesus nos fala numa tradução mais correta da Vulgata Latina, é vigiai e orai, para que nós não caiamos em tentação, isto é, para que nós não nos conectemos com essas pontes mentais que nos levarão à destruição. Nós vamos ver também que nessa observância dessa perturbação espiritual, notadamente na sociedade se refletindo no movimento espírita, evidente que não são exceções, graças a Deus, pequenas exceções, nós fomos observando a substituição muito lenta, né, da seriedade da mensagem com o anedotário. Então, você chega numa casa espírita, as pessoas, ao invés de estarem concentradas, pedindo a Deus ali, cada um com a sua lágrima secreta, com a sua dor, estão contando o que aconteceu no dia a dia, acidentes, crimes, contando piadas, falando de futebol dentro da casa espírita. Questões essas que fogem do conceito de templo que deve ser respeitado, o local onde nós estamos indo para recarregar as nossas baterias interiores, e não um local comum, de conversa comum. Então, isso tudo, há um planejamento, minhas irmãs e meus irmãos, dessa legião de espíritos que são ignorantes das leis de Deus, muitos até que sabem, mas que não querem seguir, e que se utilizam das nossas invigilâncias. E frustram exatamente aqueles irmãos, aquelas irmãs que buscam abrigo nas casas espíritas. Quantas vezes, e eu já fui testemunha disso também, chegando a uma casa espírita nova, ninguém cumprimenta você. Não há humanização no atendimento àquele irmão, àquela irmã que chega na casa espírita, frustrando aquela pessoa que horas atrás estava pensando em tirar a própria vida e que tem uma doença terrível ou está passando por necessidades espirituais e materiais de toda ordem e que busca na casa espírita aquele pronto-socorro, aquela boia de salvação em meio à tempestade no oceano, e ao invés de encontrar a boia cheia, aonde vai poder se agarrar e chegar até um porto seguro, encontra uma boia furada, esvaziada pela invigilância dos seus membros,
pela invigilância daqueles que deveriam estar ali, auxiliando e levando a palavra do Consolador prometido por Jesus. E saem desses ambientes piores do que chegaram. Nós vamos ver também que as amizades nesses ambientes acabaram refletindo o que a sociedade vem trazendo, amizades de ocasião, em que os próprios tarefeiros não se importam com o problema do outro tarefeiro. Não há amizade real, mas apenas uma amizade de ocasião que termina de uma hora para outra, com rupturas abruptas, com mágoas, abandono de tarefas no bem, se refletindo aí que a mensagem do Cristo não adentrou os corações desses irmãos. Nós vemos também que esses irmãos desencarnados, eles não querem que nós caminhemos para o bem, porque eles instigam na sociedade exatamente essa busca pelo prazer. E quantos irmãos nós vimos na pandemia revoltados, principalmente irmãos das classes mais abastadas, sem generalizar, é claro, revoltados porque não podiam mais viajar, porque não podiam mais ir a restaurantes, porque que os empregados não podiam estar na casa deles, obrigando-os a se contaminarem, mas que os serviços deveriam ser prestados, demonstrando aí a frieza total de corações. Porque enquanto estavam protegidos em seus lares, expondo aqueles irmãos, aquelas irmãs em situação socioeconômica muito menos favorável ao risco da contaminação antes que a vacina fosse produzida. Nós vimos que esses irmãos desencarnados, sofredores, que atacam o Cristo, eles estão fixados exatamente nesse programa de lenta extinção da atividade do Consolador. E nós observamos isso com muita tristeza, com o esvaziamento das mocidades espíritas, com o esvaziamento do processo da evangelização nas casas espíritas. Nós estamos detectando isso na nossa região. A maioria das casas espíritas perdendo a sua evangelização, mesmo antes do processo de pandemia. Nós estamos vendo a juventude abandonando as lides espíritas e buscando as questões do mundo. Nós estamos vendo com preocupação, inclusive da nossa federativa, a sucessão das atividades nas casas espíritas. Isso tudo também, minhas irmãs e meus irmãos, faz parte desse plano maior contra as instituições, a qual nós devemos persistir no bem, acreditarmos, confiarmos e seguirmos adiante. Esses irmãos acabam, minhas irmãs e meus irmãos, formando uma nuvem espiritual que semeia essa desordem, essa incompreensão, atingindo quem? As almas que já estão aturdidas, as almas que já estão em desespero. E eles vão exatamente nesses irmãos invigilantes. É ali que eles vão insistir cada vez mais, onde quer que eles estejam, fazendo parte de qualquer religião que for, de qualquer movimento que for. É ali, porque ali é o calcanhar de Aquiles. E o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda nos fala, citando essa questão como exemplo. E todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica e humana de Jesus e dos seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Nunca se humilhou tanto a imagem de Jesus como nós vimos antes de iniciarmos a pandemia. Jesus foi taxado de tudo, foi escarnecido, virou chacota, mas não, era piada, era cultura, não tinha nada demais. Isso tudo fazia ligação com esse plano dessas odes espirituais negativas. Mas aí nós vamos chegar àquele conceito
que Jesus nos chama a atenção. A semeadura é livre, meus irmãos e minhas irmãs, mas a colheita, ela é obrigatória. E nós vamos ver na obra No Mundo de Regeneração, uma frase que muito nos chama a atenção, quando Manuel Filomeno de Miranda nos diz: ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. As tempestades provacionais rugem, os ventos devastadores sopram em todas as direções. Mas os verdadeiros espíritas sabem a direção que devem seguir e a sinceridade da sua entrega àquele que o convidou e ampara. Exatamente, minhas irmãs e meus irmãos. Se estamos plantando, colheremos. Ninguém planta vento e colhe uvas. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta espinheiros, colherá espinhos. Então, exatamente, os verdadeiros espíritas, os cristãos espíritas sabem exatamente que direção seguir. Qual é a direção? A direção da esquerda, a direção da direita? Não, a direção para o alto, para o nosso aprimoramento moral, para o nosso crescimento, porque o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e também pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então é através do nosso esforço, da nossa busca de elevação constante, da nossa conexão no Wi-Fi do Cristo, é que conseguiremos superar esses momentos de dor, de rancor, de ódio que assolam essas duas pandemias, a pandemia material e a pandemia espiritual. A pandemia material seguindo os preceitos da ciência, tomando todos os cuidados sanitários que a nossa querida irmã de Janira acabou de ler, já que os trabalhadores de Jesus abrirão as suas portas presencialmente no dia 1º de dezembro próximo, colocando máscaras, utilizando álcool em gel em suas mãos, tendo o distanciamento, respeitando o distanciamento, mesmo vacinados. Em relação à profilaxia espiritual, mantendo os pensamentos elevados, tendo confiança em Jesus, que é o governador espiritual deste planeta. A Terra tem 4 bilhões e meio de anos e Jesus já existia antes da formação da Terra, porque Jesus participou da formação desse planeta. Então, se Jesus é o governador deste planeta e ele nos disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, por que o desespero? Por que a desconfiança nesse momento de dor, nesse momento de provações que nós estamos enfrentando, nesse período de tribulações da própria transição para o mundo de regeneração? Confiemos, minhas irmãs e meus irmãos, e meditemos na mensagem do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que eu me permito ler aqui para finalizarmos a nossa meditação desse bate-papo da noite de hoje. O nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, ele nos fala exatamente dessa dolorosa transição que nós estamos testemunhando. É uma transição muito dolorosa, porque está afetando os nossos amigos, os nossos familiares, a nós mesmos. Então nós temos essa necessidade de termos atenção, de orarmos, de vigiarmos, de não deixar as emoções dentro de nós se descontrolarem, porque quando nós nos descontrolamos, quando nós não utilizamos a água da paz, que Chico Xavier nos ensinou através de uma orientação de Emmanuel, quando estivéssemos irritados, que enchêssemos a nossa boca com água, para que não expressássemos as nossas ondas vibratórias negativas. Então, que nós possamos não deixar que as nossas emoções se descontrolem. Nós temos que evitar a comoção, aquele sentimento coletivo de tragédia, de ódio contra os governantes.
ou de ódio contra uma determinada pessoa, contra uma determinada comunidade. Nós temos que ter esse controle para que nós não sejamos atingidos por essa nuvem epidêmica espiritual. É importante, né, acima de tudo, seguirmos as orientações da doutrina espírita, meditarmos, orarmos, estarmos conectados às casas espíritas que estão com a sua programação toda virtual, através do Recanto de Paz na SEAC, através das palestras públicas dos trabalhadores de Jesus, do Café com o Evangelho, dos queridos irmãos de Rio das Ostras e de Cabo Frio, e de tantas outras atividades, minhas irmãs e meus irmãos, que hoje nós temos na palma de nossas mãos, através dos nossos telefones celulares. É através dessa sintonia que nós conseguiremos nos conectar com os benfeitores espirituais, fortalecendo o nosso ânimo, fortalecendo o nosso espírito para passarmos por mais esse degrau e agradecendo a Deus, porque o maior presente é estarmos aqui nesse momento de transição, enquanto os muitos, mais de 600 mil brasileiros, não tiveram essa mesma possibilidade. Então nós vamos observar nessa mensagem de Dr. Bezerra, para fecharmos meditando apenas alguns pontos muito importantes para a nossa reflexão da noite de hoje. O Dr. Bezerra de Menezes, nessa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, é um encontro no plano espiritual que Dr. Bezerra de Menezes é chamado para dar uma palestra. Dr. Bezerra, ele fala exatamente sobre a pandemia da Covid-19. E ele nos diz assim: filhos da luz divina, louvado seja o Senhor por todos nós. Nesta soberana composição, também ressundam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam na terra. São os seres humanos que estertoram nos equívocos nos quais se fixaram na queda aos abismos que se permitiram, da rebeldia desvairada que os domina nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. A providência atende aos apelos dos sofredores, que sentem a necessidade de paz, e permite a pandemia punitiva para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. À medida que a cultura vinha enlouquecendo os seres narcisistas e utilitaristas, tornava-se inevitável o movimento edificante reacionário à luxúria e à anarquia. Fingia-se acreditar que a vida é o resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo, qual se fosse a terra uma nau fantasma que apareceu no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver, de desfrutar a existência caótica para eles. Tudo quanto induzia ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido a aceitação indiscutida, enquanto as propostas de saúde moral tombam na zombaria e nos descrédito. Como essa é uma visão nefasta e mentirosa, as leis que engendraram e a comandam, sob orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Países tecnologicamente bem equipados e moralmente perdidos no ateísmo e nas suas célebres correntes de poder,
apaixonados pela transitoriedade do seu tempo, encontraram na microbiologia vírus destrutivos para uma futura guerra biológica. Quando os seus argumentos de força e de compreensão falharem, poderiam trabalhar cepas de influenza e outras doenças, criando na atualidade o terrível assassino que ora os vence também. Eis aí o resultado infeliz dos seus sonhos de soberania e grandeza, transformando-se em pesadelos terríveis, sem despertar tranquilo, como são pigmeus pretensiosos que estão descobrindo as bordas do conhecimento, mas se encontram muitíssimo distantes da realidade da vida. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência a redescobrir a pequenez. Meus irmãos, não estáis sozinhos. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. Exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemos-nos arrastar pela sua sabedoria. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele finaliza essa mensagem, que eu separei apenas os trechos mais importantes, concitando-nos a todos a meditarmos que é o início das dores, dessa transição planetária tão sofrida para todos nós, porque ainda estamos no mundo de provas e de expiações, o mundo aonde ainda há graça, o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então precisamos dessas dores, mas tenhamos ânimo. Jesus nos disse: eu venci o mundo e farei de vós vencedores. Que tenhamos a certeza, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus está do lado de cada um de nós. É só conectarmos a nossa mente, os nossos pensamentos ao Wi-Fi do Cristo, a essas energias positivas. Agradecendo o carinho, a paciência de todos vocês, exorando ao Senhor, Mestre Jesus, o amigo de todas as horas, eu convido a todos vocês, nesse momento, que oremos. Mas oremos não apenas por nós, pelos nossos amigos ou familiares, mas por todos aqueles irmãos que perderam as suas vidas nessa pandemia, aos seus filhos órfãos, às famílias destroçadas, aos irmãos que perderam os seus empregos e estão perambulando pelas ruas, a todos os sofredores, e que neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus esteja para sempre em nossos corações. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Disseste, Senhor Jesus, que onde houvessem dois ou mais reunidos em teu nome, aí estarias no meio deles. E hoje, Senhor, através dessas redes intercomunicacionais, nos encontramos aqui, conectados em corações virtualmente, em um número bem maior, entre encarnados e desencarnados, Senhor, porque temos os nossos acompanhantes espirituais. Ampara, Senhor, o nosso Brasil. Protege, Senhor Jesus, a nossa família. Fortaleça o nosso povo sofredor.
Dá-nos, Senhor Jesus, aquela doce paz que prometeste aos que vivem os teus ensinamentos. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Que não se turbe os vossos corações, nem se arreceiem, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é com essa certeza, Senhor, que nós lhe pedimos que passemos por essa transição da melhor maneira possível, Senhor, protegendo cada um de nós, iluminando a nossa ciência mundial, a nossa ciência brasileira, para que essa pandemia seja totalmente controlada, Senhor, e que nós possamos retornar às nossas atividades normais, dentro desse novo normal que já se avizinha. Agradecemos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia sobre todos nós, que o Dr. Bezerra de Menezes, que o Anjo Ismael, mentor espiritual do Brasil, Dr. Bezerra de Menezes, responsável pelo movimento espírita brasileiro, fortaleça as nossas casas espíritas, fortaleça os frequentadores das nossas instituições, o corpo de trabalhadores, o corpo diretivo, Senhor Jesus, e os espíritos amigos, que são equipe espiritual das nossas casas. Que sejamos, Senhor, trabalhadores da Tua seara, e que um dia